Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aos irmãos a abrir a tua Bíblia no texto tema desta festividade, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 40, a partir do versículo de número 29. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar juntamente com os irmãos esta noite. Que Deus possa abençoar a cada um, em nome de Jesus. Ao pastor presidente desta obra, pastor Manuel, que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, não somente ao Senhor, mas toda a sua família. Amém? Muito obrigado pela receptividade. Ao pastor Tony, prazer poder conhecê-lo. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. E ao corpo de obreiro desta casa, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também a nossa irmã Djanira, que entrou em contato conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida. São 21 anos. Que Deus abençoe. Não é fácil, né, chegar a essa data, mas que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos vocês. Eu te conheço, mulher. Deus abençoe tua vida, viu? Feliz em vê-la. Todos acharam? Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 29, diz assim: Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor, não deixando de adorar ao nome de Jesus. Glórias a Deus. É bem verdade que o livro de Isaías, ou estes versículos que nós acabamos de ler, são versículos que vai nos falar a respeito de confiança. E além de falar a respeito de confiança, vai falar a respeito de vigor, daquilo que Deus, Ele faz em prol da vida dos seus servos, da vida daqueles que entrega a sua vida para que o Senhor possa trabalhar, agir e fortalecer. O profeta Isaías, ele profetizava a uma nação
que estava correndo um grande risco. E qual era este risco que eles estavam enfrentando? É um risco de cair nas mãos dos inimigos. O profeta Isaías, ele vai profetizar para o reino do sul. E as suas profecias e as suas pregações eram pregações de alertas, para que o povo viesse a andar em retidão na presença do Senhor. Todos nós sabemos que o povo de Israel é um povo amado por Deus, porque não é um povo qualquer. É um povo que nasceu no coração de Deus. Todos nós aprendemos que desde o princípio, o inimigo das nossas almas, ele tem investido incansavelmente para querer nos derrubar, para querer fazer com que venhamos a desviar os nossos caminhos e a nossa visão em Deus. Todos nós sabemos que desde o princípio, o que o diabo tem tentado fazer, é fazer com que a aliança do homem para com Deus venha a ser quebrada. E isto vai acontecer no livro de Gênesis. Após a queda de Lúcifer, aonde ele leva a terça parte dos anjos com ele, ele perde duas coisas importantes em sua vida. Primeiro, que ele perde a glória de Deus ao ser expulso da presença do Senhor. A segunda coisa que ele vai perder é a presença gloriosa de Deus. A quebra de aliança, o orgulho, o desejo de querer se tornar destaque num reino que não é dele, e por ele ser servo, querer o destaque daquilo que não lhe pertencia, o fez ser expulso. E esta exclusão lhe trouxe consequências. Consequências essa de se tornar horrível e indesejável ao povo de Deus. E além de se tornar esta criatura repugnante, ele perde estas coisas principais de sua vida, que é a glória de Deus e a presença de Deus. Então qual é o maior objetivo de Satanás hoje? É fazer com que o ser humano tenha estas mesmas percas. É fazer com que venhamos a se tornar este mesmo ser, igual ele se tornou, ser repugnante, ser rejeitado por Deus. E é por isso que desde o princípio, ele tem lutado incansavelmente para fazer com que o ser humano venha quebrar esta comunhão que ele tem para com Deus. Aquilo que Satanás perdeu, o homem ganhou, porque ele tem objetivos. E qual é o objetivo? Vamos destruir tudo quanto Deus criar. Então Deus, na sua soberania, vai criar o céu, vai criar a terra, vai trazer à existência tudo aquilo que nós sabemos que existe. Mas ele vai fazer diferente na vida do homem, do ser humano. Ele não vai criar com palavras, mas ele vai formar com as suas mãos, da maneira dele, da forma dele e do jeito que ele quer. Quando o homem é formado, a Bíblia diz que ele é formado à imagem e semelhança de Deus. Se ele é formado à imagem e semelhança de Deus,
isto significa que ele tem a glória de Deus. Ele tem a glória que o diabo perdeu. Então ele brilha como Deus. Ele tem o formato de Deus. Ele tem o DNA de Deus. E se o Senhor o forma, a sua imagem e semelhança, a raiva, o ódio do diabo é grande. E o que ele vai fazer? Armar estratégias para fazer com que o homem venha a ter a mesma penalidade que ele. E uma coisa que nós sabemos é que o diabo ele tem um dom que a gente não tem, que é paciência. Ele é muito paciente. Ele é muito observador. Ele não consegue ler ou entender ou ouvir aquilo que você fala em sua mente. Mas ele observa as suas atitudes, os seus olhares, as suas reações. E é aonde ele vai investir para trabalhar, para querer derrubar. Deus deu a ordem para ele, de tudo quanto está no jardim, coma, sinta-se à vontade, mas da árvore da vida e do fruto que obtém o conhecimento do bem e do mal, isso você não come. Porque se você comer, você vai morrer. O tempo se passa. Deus lhe concede uma disjuntora. Eles estão felizes, vivem do bom e do melhor. Não tem que trabalhar para comer. Estão vivendo bem. Só que o diabo é observador. E ele observa que tem um desejo. Um olhar que desejou se alimentar e comer do fruto. Para sentir o gosto. Primeiro porque era um fruto agradável. Quem sabe era o mais belo do jardim. Aquilo fez com que o diabo observasse. A ordem do Senhor para eles era não comer. Eva, na sua fragilidade, cai na lábia da serpente. Aonde ela vai dizer, pode comer. Se você comer, você não morre não. A curiosidade é uma das maiores causas da queda do ser humano. A curiosidade em querer experimentar aquilo que é proibido faz com que venhamos a correr o risco de perdermos a glória de Deus. E uma das coisas em que o diabo vai usar para querer enganar não tem nada a ver. É normal. Deus entende a sua fraqueza. Ele não vai te condenar por isso. Fica tranquilo que Ele não vai te exterminar, porque Ele entende a sua fraqueza. E quem não tem visão espiritual, não tem intimidade, não tem o temor, faz com que esta curiosidade entra por aqui, sobe aqui e desce ao coração, fazendo com que o coração o engane, dizendo, fica tranquilo, que você não vai sofrer as consequências. Alabraxúria, alabracandurai. Esta noite o Espírito Santo, Ele vai nos dar força para vencer desejos, curiosidades e aquele desejo de desobedecer a voz do Senhor. As mentiras do diabo vai cair por terra em nome de Jesus. Alabraxúria. Ela come
não vê. E o que acontece? Nada. Não aconteceu nada. É aí que vem o ponto de interrogação em cima de Adão. O que o Senhor disse: se comer, morre. Não aconteceu nada. Aí surge aquele ponto de interrogação, e o que o inimigo vai dizer? Eu não falei? Eu não falei que nada iria acontecer? Pode comer. E a curiosidade fez com que ele experimentasse. A ordem era para ele. Quando ele come, a primeira coisa que ele perde, a glória de Deus. Quando ele come aquilo que é proibido, a glória de Deus foi embora dele. E quando ele olha para ele e para ela, eles estão nus. E eles vão querer se esconder, porque quando a glória de Deus vai embora, eles escutam a voz de Deus dizendo: Adão, Adão, aonde você está? E ele se esconde envergonhado. Então o primeiro objetivo do diabo, ele venceu. A glória de Deus saiu. Agora tem a segunda parte: ele ser condenado, ele ser excluído da presença de Deus. E ele está escondido, e Deus o procura no jardim, e ele sai tampando as suas vergonhas, dizendo: Senhor, quando eu ouvi a sua voz, eu temi. Eu procurei me esconder, porque eu estava nu. E o Senhor entendeu que ele desobedeceu uma ordem e deixou com que a curiosidade falasse mais alto. O diabo está na expectativa para fazer o decreto final, dizendo: agora ele vai ter a mesma condenação que a minha. Mas o que ele não contava é que a misericórdia de Deus era maior do que o desejo de o condenar. O desejo do diabo é fazer com que nós venhamos a ser condenados por causa dos nossos pecados. Mas o que ele não sabia é que a misericórdia de Deus estava entrando em ação em favor da vida do pecador. Deus, ele nos formou sabendo que nós iríamos pecar, sabendo que nós iríamos errar, mas a misericórdia dele nos ensina que ainda existe misericórdia para transformação na nossa vida. Eles tiveram que pagar o preço por causa dos seus pecados, mas o Senhor renovou, restaurou a aliança que um dia foi quebrada. Alabrachúria. Haverá restauração de alianças. Esta noite eu sinto a presença do Senhor aqui. Alabracandurai. Haverá restauração de alianças aqui. Eu não sei quanto tempo faz que a tua comunhão com Ele já não é mais a mesma, mas a aliança está sendo restaurada. Alabraçúria. Lebracandurabaçuri me andarai. O amor dele é tão grande, mas tão grande, que faz com que venhamos a entender que se o diabo, ele tem um inferno para nos oferecer, o amor dele faz com que tenhamos o céu como herança.
Camanto labria choria. Todos eles receberam a sua penalidade. Todos eles receberam a recompensa dos seus pecados. A mulher teve que sofrer dores de parto. O homem tinha que se virar para trabalhar, para comer. E a serpente se arrastar no chão e comer pó pelo resto de sua vida. Mas existe um detalhe. O Senhor olhou para Adão e disse: maldita é a terra, rapaz, por causa de você. Mas o próprio Deus vai nos trazer uma esperança. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Olha o que ele vai dizer: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Hoje o diabo ele conseguiu derrubar o homem, a sua imagem e semelhança. Mas se o primeiro Adão pecou, existiria o segundo Adão, que na cruz do Calvário estaria restaurando e renovando esta aliança para com o Senhor. Alabracandurai. A primeira promessa da vida de Jesus foi proferida pela boca do próprio Deus. No Antigo Testamento existe cerca de 44 profecias messiânicas. E o próprio Deus iniciou a profecia da vinda do Filho do Homem. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou a vinda de Jesus. Ele vai profetizar cerca de 16 vezes. É um profeta que está pregando arrependimento. É um profeta que está pregando sobre conserto. É um profeta que está ensinando o povo a andar em retidão, para que eles não venham sofrer as penalidades por causa das suas desobediências. Mas sabe qual é o problema? É que eles não quiseram dar ouvidos à voz do profeta. Por mais que Isaías foi levantado como um arauto para trazer palavras de correção, os falsos profetas levantavam e diziam: fica tranquilo, Deus não irá fazer estas injustiças. Sempre queria tapar o sol com a peneira. Sempre queria enganar o povo com falsas profecias, dizendo: fica tranquilo, porque Deus, Ele conhece a tua fraqueza, e Ele tem se agradado de ti. Entenda uma coisa: a palavra de Deus para a nossa vida esta noite é que venhamos a permanecer no centro da tua vontade, porque se nós estamos no centro da vontade de Deus, as maldições hereditárias, elas são quebradas. O Senhor disse que a terra se tornou maldita por causa de Adão, então a sua descendência iria sofrer as consequências. Olha no livro de Gênesis capítulo 12, olha o que Deus vai dizer para Abrão, no versículo 2 e no versículo 3, o Senhor vai proferir 7 bênçãos, 6 é destinado à vida de Abrão, e a 7ª
é destinada à sua descendência. Se ele fosse obediente à voz do Senhor, o que Deus estava fazendo aqui? Quebrando as maldições hereditárias contra a sua descendência. Olha o que Deus vai dizer para Abrão. E o Senhor disse a Abrão: sai de sua terra, de sua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Aqui está as primeiras 4 bênçãos da vida de Abrão. Versículo 2, olha o que Deus vai dizer: e farei de ti uma grande nação. A segunda bênção: te abençoarei. A terceira bênção: e engrandecerei o teu nome. E a quarta bênção: e tu serás uma bênção. A quinta bênção: aqueles que te abençoar será abençoado. A sexta bênção: aqueles que te amaldiçoar será amaldiçoado. E a sétima bênção: o Senhor disse para Abrão: e em ti será bendita todas as famílias da terra. Alabrassúria. O Senhor estava dizendo para Abrão: além de você ser abençoado, a sua casa será abençoada, os seus filhos serão abençoados, os seus netos serão abençoados, a sua geração. Alabrassúria. A sua geração será abençoada. Alabracandurai. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua geração, Alabracandurai, será abençoada. As maldições hoje, Nebiarrassúria, está caindo por terra. Eu sinto a presença do Senhor aqui. A presença dele está aqui. Lebaturias. Remanto comandarás. Alai. Renabaço comandai. Lebraxuria marrassúria. As maldições. Se o diabo disse que a nossa geração seria uma geração maldita, o Senhor está quebrando este laço, esta maldição. Deus é um Deus que renova promessas. Deus é um Deus que renova promessas para nos mostrar que Ele é um Deus que não tem palavras que faz curvas. O homem pode falar palavras que faz curvas, mas o nosso Deus, Ele não fala palavras que vai fazer curvas. Ele é um Deus que vai renovando a sua promessa em nossa vida. Êxodo capítulo 13, versículo 14 ao 17. Deus, ele renova a sua aliança com Abraão, dizendo que a sua descendência seria abençoada. Livro de Gênesis capítulo 5 e o versículo 5. Deus, ele renova a sua promessa, dizendo que a sua descendência seria abençoada. Livro de Gênesis capítulo 17, versículo 2 e versículo 4 e diante. O Senhor continua renovando as suas promessas em abençoar
a descendência de Abraão. Entenda uma coisa, mais uma vez, o Senhor, Ele renova a sua promessa, dizendo que a nossa geração será uma geração abençoada, que haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação. Vale a pena insistirmos em orar, porque o diabo não desiste de lutar. Então você não pode parar de orar. Não desista de orar, não desista de buscar, não desista, porque a tua casa será bem-aventurada. E é nessas horas, alabranto que narai de séria, alamanto comandarás, elabranto e minha camantura. É nessas horas que o Senhor vai mostrando a sua misericórdia para a nossa vida. Porque as investidas do diabo sempre vai ser para fazer a gente desistir. Sem a presença dele se tornamos fracos. Sem a presença dele se tornamos tão frágeis. Temos o nosso vigor, mas chega uma hora que o nosso vigor se acaba. E é nesses momentos de fragilidade que o inimigo vai querer aproveitar para querer fazer com que venhamos a ter peso, cansaço, perca de visão, perca de agilidades, perca de equilíbrio e fragilizados. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, Ele não está dizendo aqueles que esperam em mim ou na sua própria força, mas Ele está dizendo aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Porque chega um tempo na nossa vida que parece que a gente perde a força, mas quando nós confiamos nele, a nossa força é restaurada. Chega um período na vida da águia que ela perde a sua força, perde as suas agilidades, perde o equilíbrio, a visão ofusca, o bico fica frágil, as unhas ficam tão grande, mas tão grande, que ela não fica de pé, ela só vive assim, ó. Porque as unhas a impedem de ficar de pé. E ela tem que lutar para sempre estar voando, voando, voando. Chega uma hora que ela cansa. É onde ela tem que lutar pela sobrevivência. É onde ela tem escolha. Ou fica fraca embaixo para morrer, ou sobe para o alto para sobreviver. Alabrassúria é a escolha que você tem em suas mãos. Mas eu estou fraco, eu estou fraca, mas continue lutando pela sobrevivência. Parece que o cansaço vem, mas continue lutando, porque ela precisa sobreviver. E é um processo. E o processo é doloroso. O processo dói. Aí ela tem que se esforçar. Mas ela está cansada, porque existem penas velhas que a impedem de ter as mesmas agilidades. Então ela precisa lutar para viver. Então ela continua voando para subir. E o que ela vai encontrar na sua subida pela sobrevivência? Ventos.
Aí do nada aparecem ventos. Ventos tão forte que vai soprando. Vento tão forte que quer nos bater contra a parede, contra a rocha, contra os impedimentos do alto. É onde ela precisa aprender a ter equilíbrio na fraqueza. O Senhor está nos dando equilíbrio na nossa fraqueza. Haverá equilíbrio na nossa fraqueza. Existe um refúgio longe dos urubus. Existe um refúgio longe dos inimigos. Existe um refúgio onde eles não conseguem chegar. O refúgio é muito alto. É tão alto que eles não conseguem chegar à presença de Deus. Porque para se achegar lá é cansativo. Às vezes a gente cansa de ficar orando. Às vezes a gente cansa. E que fica dizendo, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou voltar para trás. Se você voltar, você morre. Então lute pela tua sobrevivência. E é na presença de Deus que nós iremos sobreviver. É na presença dEle. E é nestes períodos em que Ele vai nos provar. Porque lá em cima, longe da visão humana, é onde a gente vai enfrentar aquele particular. A falta de comida. A falta de água. A falta de carinho. E é nestes momentos em que nós enfrentamos as maiores guerras. Aqui, ó. E o que o diabo vai dizer nestas horas? Valeu a pena? O diabo, nessas horas, ele vai dizer, compensou ser crente? Porque ele sempre vai aproveitar as nossas fragilidades. E vou te dizer uma coisa, nas lutas, a gente não vê anjo nem Deus. O que a gente mais vai ver é o diabo. Sempre vai ser o capiroto que vai aparecer. Jesus, enquanto está jejuando 40 dias e 40 noites, você acha que ele recebeu a visita do anjo? Não. Quem estava presente? O Satanás. E é nessas horas em que ele vai querer cutucar, querer fazer a gente lembrar do nosso passado, que quando a gente não era crente, a gente vivia tão bem. Depois que veio para a igreja, parece que tudo desandou. É onde ele quer entrar na nossa mente. E é nos momentos de fragilidade. Abril de 2021, há 2 anos atrás, eu fui diagnosticado com câncer no pâncreas. Da noite para o dia, minha barriga ficou do tamanho de uma barriga de uma mulher grávida, de 9 meses. Fui levado às pressas para o hospital, achei que era alguma coisa que tinha estourado dentro de mim, eu estava tranquilo. Vamos fazer os exames, fez os exames. Quando chega o resultado da ressonância, 300 médicos reunidos no mesmo lugar. Para me dar notícia dizendo, olha, a minha notícia é que você está com câncer no pâncreas há 5 anos. O câncer espalhou por todos os seus órgãos. A sua parede abdominal está contaminada. O seu pâncreas está 90% dominado pelo câncer. Você só tem 6 meses de vida. Você vai morrer. Ele levantou da cadeira, virou as costas e foi embora. A primeira pergunta que eu fiz para Deus foi, por que eu? Eu saí andando, eu entrei andando e saí na maca. Notícia ruim derruba. Notícia ruim adoece. Eu fiz a pergunta a Deus, por quê? Sabe o que ele falou para mim? Nada. É onde eu aprendi na luta. Eu tiro por mim. Que às vezes o que mais dói não é as dores físicas, muitas das vezes que a gente sente, mas é o silêncio de Deus.
Porque se você está na prova e Deus não fala com você, para onde você vai? Você anda, fica parado ou volta? É que nem GPS, descarrega seu celular numa rodovia que você não conhece. Eu não arrisco andar, mas fico com medo de ficar parado, de ser assaltado. E como retornar, se a gente não sabe o retorno? E eu tive que enfrentar este silêncio. De 95 quilos que eu pesava, cheguei nos 40. De 100% de visitas que eu recebi, 70 chegava, fazia um culto fúnebre. No final cantava louvores de defunto. A me abraçava e dizia: foi um prazer te conhecer. A gente se vê na glória. Eu vou te falar uma coisa. Se vocês souberem que tem alguém enfermo, e se você não tiver palavra de ânimo, não vai. Não vai. Agora, se você tiver palavra de vida, palavra de esperança, mesmo que não vai viver, vai. Mas se não tiver, fica na tua casa. Porque você mata o moribundo na cama. Eles me enterravam antes, uai. Só faltava eles me pegar pelo lençol e me levar para o cemitério. E no silêncio, na madrugada, quem aparecia para mim? O Satanás. E sabe o que ele dizia encostado na porta do quarto? Valeu a pena. Serve a ele, pregava, evangelizava, fazia tudo. Valeu a pena. Ele te deixou no leito. Você está morrendo com câncer. Seu câncer está alastrado. Se eu fosse você, eu criticava, reclamava. O diabo tentando me enganar, que ele te ouve. Vai, irmão. Uma coisa que nós aprendemos errado: querer colocar Deus na parede. Coloca Deus na parede, peita ele, que ele te ouve. Faça que nem a mulher do fluxo. Ela conhecia a Deus. E ela não disse: eu vou peitar ele para receber o milagre. Mas ela disse: se ao menos eu tocar na orla, não é nem na veste, nas orlas da sua veste, eu serei curada. Alô, Brachur, ele está dizendo: se eu tocar na santidade dele, eu vou ser curada. E o processo é difícil, porque tocar, irmão, é difícil. E ela fez aquilo que ninguém fez, porque ela tocou. Aí Jesus: quem me tocou? Aí Pedro: o povo te aperta, o povo te oprime, e o Senhor diz: quem me tocou? Ele está dizendo: alguém me tocou. Ele não está dizendo: ninguém me oprimiu e me apertou, mas alguém me tocou. É toque diferente. Alguém tocou na minha santidade, porque eu senti que de mim saiu poder. É nesse processo que nós aprendemos a tocar a santidade de Deus. E eu tive que aprender. Porque é fácil pregar a fé e é difícil viver ela. Tem a fé, tem a fé. Mas quando chega a nossa vez, a gente é os primeiros a murmurar. É os primeiros a dizer: se o Senhor não falar comigo, faça. Deus não é obrigado a te responder a hora que você quer. O tempo dele é perfeito. Aprenda a passar pelo processo glorificando. Me criticavam e diziam: você está em pecado, você tem que se arrepender. Procurava pecado de mim que nem eu sabia. Quantas mulheres e homens diziam: está assim porque tem pecado oculto.
E eu orando pela sobrevivência, eu me enfraqueci. Mas uma coisa eu tinha, reserva. Eu aprendi a ter reserva. Mamãe tem 50 anos de crente. 50 anos de dirigente do círculo de oração do nosso setor de Campinas. E ela disse assim: filho, tenha reserva. Porque quando as minhas mãos e as mãos do seu pai não alcançar, as mãos dele vai te alcançar. E pensa no povo que orava, pensa. Cheguei nos 40 quilos, magrinho. 2 hernias estourou em mim, no abdômen de 6,5 centímetros e na virilha esquerda de 12. Eu só andava em cadeira de roda e vivia deitado. Eu não tinha fome, não tinha sede, não tinha nada. Aí chega os resultados: ó, seus rins parou. Aí era mais notícia para acabar com a gente. Aí no hospital eu ia para a sala de medicação. Sabe o que eu mais fazia lá? Pregava. Ué. E eu começava a pregar. E as pessoas diziam: ô pastor, como pode? Você condenado pela medicina e falando de vida. Eu dizia para eles: hoje pode ser o último dia de vida, mas eu não posso deixar de anunciar um Jesus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eles diziam: então ore por nós. E eu arrepiava uma oração doente. Pregava para os médicos tudo. E os médicos diziam: deixa ele pregar, está morrendo mesmo. É onde eu aproveitava. Pensa no lugar que eu preguei. Fiz tanto sermão lá dentro. E quando eu terminava de orar, 2 horas depois, chegavam os resultados dos exames dos pacientes. E os médicos diziam: eu não sei dizer o porquê, mas só que vocês chegaram com um caroço aqui. E vocês não têm mais nada. Eles passavam por mim e diziam: obrigado, pastor. Quando eles iam embora, eu olhava para o céu e dizia: e eu? Mas tudo tem um propósito. Eu em casa morrendo. Já 3 meses havia se passado e a gente jejuando e orando. De repente eu recebo uma ligação, minha esposa atende. Ela olha para mim e diz: olha, o médico acabou de ligar, dizendo que tem um médico aí que quer ver a sua causa amanhã, meio-dia, 2 horas. Olhei para ela e disse: vão preparando um enterro. Falei: já visita os Amarais. Prepara o terreno, porque chamar assim não é notícia boa, não. Falei: eu tenho mais 4 meses para viver. Ele vai diminuir 2. Cheguei no outro dia, meio-dia. Quando eu chego lá, as enfermeiras lá, o pregador. Qual é o sermão de hoje, pregador? Aí eu falava, tomando medicamentos e pregando. Aí o médico chega. Aí chega um homem, passa por mim e bate na perna e diz assim: pode vir. Já falei para o senhor, dá o álcool em gel aí. Só me tocou em mim. Ele olhou para mim e disse assim: me acompanhe, porque eu vim por causa de você. Quando ele falou aquilo, me veio à memória Daniel 10:12. Daniel, desde o primeiro dia em que você orou, as tuas orações foram ouvidas. Quando eu entrei na sala daquele médico, ele pega os papéis, olha para mim e diz assim: realmente, rapaz, não tem mais o que fazer. Você está contaminado pelo câncer, você vai morrer. Mas ele disse: mas tem um porém, rapaz. Eu sou um homem muito religioso. A partir de hoje eu invisto 1% em você. Eu disse: doutor, e os 99? Ele disse: a gente entrega nas mãos de quem pode. Eu disse: então eu também vou pela sua fé. Com 5 minutos de ligação, ele marcou a minha internação, cirurgia e tratamento da quimioterapia. Pelos telefones, os médicos diziam: ele vai morrer na mesa cirúrgica. Não faz isso que você vai matar ele, deixa ele morrer naturalmente. E o médico dizia: é uma ordem, ponha ele para internar. Quando ele desligou o telefone, ele disse: fica tranquilo, porque eu sou um dos diretores do Hospital Mário Gatti.
E a partir de hoje eu vou ser o seu médico particular. E você vai receber o melhor tratamento. Eu disse: doutor, eu não tenho dinheiro. Ele: fica tranquilo, porque aquele lá de cima falou comigo. Labrachur. Me chamaram de queridinho, mas era Jesus cuidando de mim. E eu entendi que Ele faz do jeito dele, da maneira dele, conforme Ele quiser. Eu estava fraco na luta, mas fui renovando as minhas forças. E quando chega 2 semanas antes para mim se internar, o Senhor aparece para mim em forma de um leão, em minha casa desse tamanho aqui. E uma voz dizia: suba no leão. Eu estava barrigudo com dores, eu subi no leão. E em cima do leão eu sentia paz, eu sentia tranquilidade, eu não sentia dores. Aí eu disse para o leão: me leva para minha casa que eu preciso descansar. Mas eu não falei endereço, eu não falei o nome da minha rua, mas o leão sabia onde eu morava. Ele me deixou no portão da minha casa. Eu desci de cima dele e fiquei olhando para ver onde ele ia. Sabe para onde ele foi? Para lugar nenhum. Ele ficou na minha casa. E ele olhava com o olhar para lá e para cá, com aquele olhar de autoridade. E quando eu despertei da visão, uma voz saiu da cozinha, entrou no quarto onde eu estava isolado, chegou no meu ouvido de esquerdo e disse assim: filho, não temas, porque o leão da tribo de Judá, ele nunca te deixou sozinho. Ele tem te carregado nos braços até hoje. E ele disse mais, e te digo mais, que esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome venha a ser glorificado. Eu despertei 3 da manhã e glorifiquei a Ele. Quando eu fui para a mesa cirúrgica, o médico olha e diz assim: dê a notícia, se despeça dele que ele vai morrer. A minha esposa olha para ele e diz: doutor, fique tranquilo, porque ele vai, mas ele vai voltar. E eu preciso comprar a roupa dele nova, para ele voltar para casa. O médico disse: vocês são crentes tudo doido. 7 horas depois, olha eu me batendo numa sala escura. E os médicos diziam: chame os médicos porque ele voltou. Chame os médicos porque ele está se batendo na sala escura. E eu escutava uma voz que dizia: mas era para ele estar morto. E a outra dizia: ligue para os médicos porque ele está vivinho, está vivinho. Fiz 3 cirurgias, mas não foi para arrancar câncer. Como eu tinha as 2 hernias, eles disseram assim: vamos corrigir as hernias dele para ele morrer em paz. Como o câncer foi no pâncreas, então o pâncreas é o que gera insulina para o corpo, então enchia a barrigona. Então a cada 15 dias eu drenava 9 litros de água para comer e beber. Na mesa cirúrgica arrancaram 10 litros para finalizar. Deus é glorioso. Quando eles terminaram, fez as cirurgias e colocou um catéter aqui no meu peito direito. Eu faço quimioterapia até hoje. Eles diziam: vamos deixar ele fazer a quimio, com 1 mês antes dele morrer, ele vem para o hospital, morre no hospital. Fiz a cirurgia, minha esposa chega com a roupa nova. Saí andando, como se nada tivesse acontecido. 20 dias depois, voltei para o hospital para arrancar os pontos barrigudão. Porque a água encheu de novo. Drenei pela última vez. E eu disse assim para o doutor, para a médica: eu vou drenar pela última vez, porque a partir de hoje eu não dreno mais. Ela riu. E disse assim: daqui 15 dias a gente se vê. Quando eu chego, eu drenei. Eu drenava 9, ela falou: drena 3. 3 litrinhos só para ele voltar. A vontade de voltar era grande. Aí, quando eu levanto da maca, eu olho para a maca e diz: maca, a partir de hoje eu não deito mais aqui. Eu olhei para as enfermeiras e disse: a partir de hoje vocês não vão me ver mais aqui para drenar, mas vão me ver aqui para ouvir falar daquilo que o meu pai vai fazer na minha vida.
Elas riram de mim, disse, daqui a 15 dias a gente se encontra. Estão me esperando até hoje. Eu só tinha 2 meses de vida. No último dia, era para mim voltar para a quimioterapia. No outro dia eles não me esperavam. Quando eu acordo e levanto com uma sede tremenda, que eu não sentia sede, que eu levantei, põe o pé no chão, caí. Eu me equilibrava pelo peso da barrigona. Quando eu olho para a barriga, cadê a barriga d'água? A barriga estava murcha. Não tinha mais água naquela noite. Jesus operou um milagre. No meu último dia de vida, Jesus operou um milagre. Voltei para o médico. Ela disse, ué, você treinou hoje? Eu falei, ô doutora, esqueceu do combinado que a gente fez, que eu não iria treinar mais? Ligou no pronto-socorro. Me passa as informações do Aguinaldo César Alves. Ele treinou hoje. Do outro lado da linha, as enfermeiras disseram, ué, mas ele está vivo? A médica, por quê? Ela disse, porque aqui no sistema está constando que ele está morto há 2 meses. Ela disse, impossível, ele está vivo e está sequinho na minha frente. Pede a ressonância dele. Fiz a ressonância. No mês de abril do ano passado, o médico coça a cabeça, mexe no computador, liga, olha os papéis, diz assim para mim, meu filho, quanto tempo de vida te deram? Falei, doutor, me deram 6, mas faz 1 ano que eu estou vivo. Qual é a data do seu aniversário? Falei, dia 8 de maio. Falei, olha, se eu fosse você, eu comemorava. Eu disse, por quê? Porque no seu exame passado constou que o seu câncer já tinha dominado 90% do seu corpo. Mas quando eu olho o resultado aqui, está dizendo que não existe mais câncer. Não tem mais câncer em você. Eu olhei, doutor, não tem câncer só no pâncreas? Ele disse, é isso que eu não consigo explicar. Porque se não fosse só no pâncreas, tudo bem. Mas o seu corpo inteiro está limpo. Não tem câncer. Não tem nada. Se coloca de pé, por favor. E ele disse assim, eu não sei explicar. Eu levantei da mesa, olhei para ele, pastor, e disse, eu sei te dizer quem foi. Foi o doutor Jesus. Foi o doutor Jesus quem me curou. E para a glória de Deus, os médicos olham para mim e dizem assim, é meu filho, você é um Lázaro. Você morreu, está vivinho. Ele diz assim, eu não sei explicar não. Mas ele falou assim para mim, toda vez que eu vou fazer aquilo, toda semana, terça-feira eu estou lá, amanhã. Eles perguntam assim para mim, qual é o sermão de hoje? Porque o que eu mais falava era de Jesus. Não existe câncer, mas os médicos dizem assim, o seu câncer está dormindo. Falei, doutor, dormindo ou não? O meu Jesus operou milagres. Eu entendi o porquê eu não fui liberado. Porque toda semana um canceroso aparece para fazer o tratamento da químio. E Jesus me colocou lá dentro para falar do amor de Jesus. Eu não ofereço cura para ninguém, mas eu ofereço a vida eterna para quem quer. E eles têm rendido. Eles têm se rendido aos pés de Jesus e Jesus tem visitado eles. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que operou milagre na minha vida é o mesmo que vai operar na tua também. Eu creio e profetizo. Existe alguém em nosso meio que ainda não serve a Jesus e que nesta noite sente a necessidade de aceitá-lo como Salvador da tua alma. Queremos orar por você. Ou você que não é crente, ou você que se afastou por causa de uma fraqueza.
mas que esta noite sente a necessidade de voltar aos pés de Jesus, nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar ou aceitar a Jesus? Tem alguém em nosso meio que quer voltar ou aceitar a Jesus? Ele tem o céu para oferecer. Alabracandurai, você pode adorar a Ele. Traz a cadeira aí. Rabaxemana. Jesus está aqui. Está aceitando ou voltando? Está voltando. Nós vamos estar orando. Eu creio. Com todas as mãos. Tem alguém que precisa de um milagre de cura? Eu quero te convidar aqui na frente que nós vamos orar por você. É rápido. Você que crê na cura, no milagre, o mesmo Jesus que me curou do câncer vai te curar das suas enfermidades. Jesus vai entrar nesta causa impossível. Jesus vai realizar o sobrenatural. Alabracandurabachur. Jesus vai fazer o milagre. Jesus está honrando as tuas orações. Vocês que ficaram, estendem as suas mãos para cá. Todos estendem as mãos para cá. E vocês irão orar com fé, acreditando no milagre. Às vezes a gente ora com fé só para nós, mas ore pelos nossos irmãos e companheiros também, crendo no milagres deles. Porque enquanto você ora e abençoa eles, Jesus te visita e te abençoa também. Jesus, aqui estamos em tua presença, clamando pela vida do teu filho. Mais alto, das suas fraquezas. milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vai tocando desde o alto da cabeça, a planta dos seus pés, arranca a fraqueza, reforça a Jesus, visita os enfermos agora.
Visita os teus filhos que precisam do milagre agora. Em nome de Jesus Cristo. Renova forças deles. Toca desde o alto da cabeça, a planta dos pés. Repreende obras de macumba, feitiçaria, magia negra, oração contrária, palavras de maldição, inchaço, dores, vistas embaçadas. Em nome de Jesus. Alabracandarai. Opera um milagre na vida dos teus filhos agora. Vai tocando nos rins, toca nos órgãos. Repreende as dores. Vai, Senhor, repreendendo as dores que os teus filhos, que as tuas filhas têm sentido. Todo o inchaço, repreende agora. Toda alergia, repreende agora. Pressão alta, pressão baixa. Vai, Jesus, operando o milagre. Controla a pressão. Visita a mente, o subconsciente. Desejo de suicídio, depressão, crise de ansiedade, seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Toda casta de demônio seja repreendida agora. Toda legião de demônio seja repreendida agora. Jesus, abre as portas. Alabracandarai. Opera um milagre. Causa na justiça. Vai, Senhor, realizando o seu milagre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita os teus filhos. Renova eles. Renova eles. Renova eles. Renova. Traga salvação na família. Traga libertação na família. Salva. Liberta. Restaura. E dê a vitória. Em nome de Jesus. Você não está só. Você tem um companheiro que vai orar por você. Eu não imaginava que era tão lindo assim. Que era tão lindo assim. Você pode aplaudi-lo. Aplaudir a Ele. Que Deus abençoe a tua vida. E creia que o mesmo Jesus que realizou o milagre na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Muito obrigado aos pastores. Muito obrigado ao grupo. Que Deus abençoe.